Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de física aqui no primeiro ano, continuando as leis de Newton. A última lei que faltou que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então vamos lá então. A terceira lei da ação e reação fala: para toda força que surgir num corpo como resultado da interação com o segundo corpo, deve surgir nesse segundo uma outra força, chamada de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas cujo sentido é oposto da primeira. Então vemos aqui então uma pessoa, nesse caso aqui, dando um soco no rosto, mas nesse caso aqui vemos uma reação aqui do lado oposto. Então vemos aqui uma demonstração como que seria uma reação, por mais que seja a pessoa sendo violenta aqui em relação ao outro, mas existe uma reação contrária. Continuando aqui, propriedades do par ação e reação estão associados a uma única interação, ou seja, corresponde às forças trocadas entre apenas dois corpos. Tem sempre a mesma natureza, ambas de contato ou ambas de campo. Logo possui o mesmo nome, de contato ou de campo. É indiferente atribuir a ação a uma dessas forças e reação a outra. Então, nesse caso aqui, as forças aqui, é indiferente atribuir aqui uma ação, porque sempre vai existir uma outra força do lado oposto, né, a que está interagindo. Mais uma aqui. Estas forças são caracterizadas por terem mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade, aplicada em corpos diferentes, logo não se anulam. Uma força nunca aparece sozinha, elas sempre aparecem aos pares. Uma delas é chamada de ação e a outra de reação, ou seja, o lado contrário, né? Então, são forças de mesma direção, mas sentidos o quê? Opostos, né? Cada um vai para um lado. Mesma intensidade também, certo? Continuando. É o seguinte, dois blocos A e B de massa respectivamente iguais a 10 kg e 5 kg. Ou seja, o bloco A tem 10 kg e o bloco B 5 kg. Estão apoiados em uma superfície horizontal perfeitamente lisa, conforme apresentado na figura abaixo. Uma força constante horizontal de intensidade 30 N passa a atuar sobre o bloco A. Determine, letra A, a aceleração adquirida pelo sistema. Letra B, a intensidade do bloco A exerce no bloco B. Então vemos aqui uma força atuando, certo? Essa força está empurrando o bloco A e juntamente o bloco A está empurrando o bloco B. Então aqui, no meio do bloco A com o bloco B existe uma outra força. Essa força aqui é uma força de reação, é uma força contrária, certo? Aqui, como está vendo o esquema que eu coloquei aqui, existe a força F, certo? Menos uma força de B em relação a A. Por que menos? Porque é uma força contrária de B em relação a A, igual a massa de A vezes a aceleração. Isso eu fiz em relação ao bloco A. Agora, em relação ao bloco B, existe uma força atuando nela, que está empurrando esse bloco. Então, seria
a força de AB. Por que força de AB? Porque o bloco A está empurrando o B. Então, só tem uma força atuando aqui, que é essa força que está empurrando, né? Então, seria a força de AB igual a massa de B vezes a aceleração. Bom, depois que eu montei aqui o esquema em relação às forças, força BA é a mesma coisa que força AB, só que uma negativa e outra o quê? Positiva, então eu cancelo. Então essas duas forças são canceladas, certo? E vou ficar com F. Essas duas massas aqui, que é a massa de A e a massa de B, eu vou somar. Então eu vou somar a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Qual que é o valor da força que o exercício me forneceu? 30 newtons. Então eu vou pegar esse 30 newtons e colocar aqui no lugar do F. Massa de A, 10, certo? Massa de B, 5, vezes a aceleração. Como é uma multiplicação aqui, eu vou apenas repetir esse A, de aceleração. 10 mais 5, 15, vezes A. O 15 está multiplicando, vai passar dividindo, isolando A. Então, 30 que divide por 15, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vemos aqui o valor da aceleração, que seria a letra A. Vamos agora, vamos fazer a letra B, a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Nesse caso aqui, como é um sistema, eu posso escolher qualquer uma das linhas aqui. Tanto essa linha, que é força menos F de B vezes A igual a massa vezes a aceleração, ou essa outra linha aqui, que é a força B igual a massa de A vezes a aceleração. Qualquer uma das duas eu vou chegar no mesmo resultado. Eu peguei a de baixo, né? Que me parece ser mais fácil, né? Então seria aqui força de AB igual a massa de A vezes a aceleração. Força de AB. Qual que é a massa de B? Massa de B é 5. Vou colocar 5. Qual que é o valor da aceleração? Eu achei aqui anteriormente. Então, no lugar do A, eu vou colocar 2. 5 vezes 2, 10. 10 newtons. Então, é dado em newton a força. Então, a força que o bloco A exerce no bloco B seria o quê? De 10 newtons. Então, um exercício bem simples. Vamos para o segundo exemplo, então. Nesse caso aqui, o segundo exemplo tem tração. Toda vez que liga um cabo em outro, em um bloco A com um bloco B, ele é chamado de tração. É um T maiúsculo. Eu vou ler o exercício aqui. Dois blocos A e B de massa respectivamente iguais a 10 kg e 5 kg estão apoiados em uma superfície horizontal perfeitamente lisa, conforme apresentado na figura abaixo. Uma força constante e horizontal de intensidade 30 N passa a atuar sobre o bloco A. Determine, letra A aceleração adquirida pelo sistema e letra B, a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Então, nesse caso aqui, essa força está puxando esses dois blocos, tanto o bloco B como o bloco A, e existe uma atração aqui, um cabo, né? O bloco A está puxando, o bloco B está puxando o bloco A, através de um cabo. Esse cabo aqui chama-se o quê? Tração. Como está puxando para cá, seria força, aqui, certo? Menos atração, que é o cabo. Então, seria força menos tração igual a massa de B, que é o bloco B, vezes A de aceleração. Isso eu fiz em relação ao bloco B. Agora, em relação ao bloco A, tração, que é o cabo que está sendo puxado, né? Está sendo puxado pelo cabo. Tração igual a massa de A vezes a aceleração. Aqui, a tração, temos uma tração negativa e outra positiva, então eu cancelo, eu corto essas duas trações. Vou ficar com força,
a soma dessas duas massas, né? Massa de A mais massa de B, vezes a aceleração. Quanto que é a massa de A? A massa de A o exercício me forneceu, que é 10. A massa de B, 5. 10 mais 5, 15. Está multiplicando, passa dividindo, então eu achei aqui a aceleração também, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Achamos a letra A. Vamos para a letra B. A intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Então aqui ele quer saber o valor da tração aqui, essa tração aqui. Então também eu posso escolher, como é um sistema, eu posso escolher o primeiro ou o segundo, tá? Então vou escolher a segunda aqui. Seria tração igual a massa de A, certo? Vezes a aceleração. Por que eu vou pegar a massa de A? Porque em relação ao segundo é o bloco A. Você tem que ficar atento qual bloco ele está especificando aqui. Então massa de A é 10, certo? E a aceleração é o valor que eu achei aqui, que é 2. 10 vezes 2, 20 newton. Então nesse caso aqui eu achei o valor de 20 newton. E terminando assim nossa aula. Até mais, pessoal. Vamos fazer a atividade que é proposta na plataforma. Vamos intensificar nossos estudos. Não é porque estamos estudando em casa que vamos relaxar. O conhecimento é tudo. Até mais, pessoal. Fique com Deus.